você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trouxe uma lista com os melhores clássicos de todos os tempos. Então, se você quiser me acompanhar nesse vídeo, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. Eu fiz uma lista de 15 livros que eu escolhi, de livros clássicos que eu amei ler. Então, quero deixar já bem claro para vocês que existem muitos outros clássicos que eu ainda não li e por isso eles não estão ainda na minha lista. Então, eu estou falando somente dos livros que eu já li, que eu considero os melhores clássicos de todos os tempos, dos que eu já li pelo menos. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Primeiro livro que eu coloquei aqui nessa lista, eu não poderia deixar de colocar esse autor e este livro nesta lista foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu amo Machado de Assis. Esse livro também tá bem bonitão nessa edição. E eu gostei demais desse livro aqui. Ele é o primeiro livro da fase do realismo do Machado de Assis, lançado em 1881. E ele é inovador, ele é irônico, ele trouxe toda uma mudança ali para aquela época. E a história é maravilhosa. Ela é contada por um morto. O nosso personagem, o Brás Cubas, ele já está falecido aqui quando ele começa a história. E aí ele vai contando como foi a sua história durante a vida dele. Então ele conta desde quando ele era criança e vai crescendo e ele vai contando tudo sem papas na língua, como diz por aí. Ele já está morto, ele já não deve nada mais para ninguém, então ele conta a sua realidade, o que ele passou na vida dele de uma forma muito bem-humorada, e esse livro aqui fez toda a diferença aqui para a nossa literatura nacional. Então é um livro clássico que vale muito a pena ser conhecido. Livro famoso também, história gostosa de se ler, este aqui, Dom Casmurro, também do Machado de Assis. Acredito que seja o livro mais conhecido do autor. Ele faz jus a toda a fama, sem dúvida, porque é um livro maravilhoso, que vale a pena aí ser conhecido também. Conta a história do Bentinho, que era um garoto que havia sido prometido ao seminário desde seu nascimento, mas no decorrer ali da sua infância para a adolescência, ele acaba se apaixonando por sua vizinha Capitu. E aí ele luta para que ele não vá ao seminário ou que ele consiga sair ali do seminário para poder viver esse amor com a Capitu. Ele não queria ser padre, então ele consegue por fim e vai ficar junto com a Capitu, ele consegue se casar com a Capitu. Porém, ele é um cara muito ciumento e aí ele começa a ver coisas que a gente não sabe se realmente aconteceram ou não, porque a história é toda narrada da visão desse nosso narrador, do Bentinho. Então a gente fica com essa dúvida se realmente aconteceu ou não o que ele conta aqui na história pra gente. Então é um livro histórico, um livro clássico, um livro que vai ultrapassar gerações e gerações e que é maravilhoso. Livro também muito aclamado, muito conhecido e que eu gostei demais da história, esse clássico aqui, Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Foi o único livro escrito por essa autora e é um livro sensacional também. Conta a história de Catherine e do seu irmão adotivo, Heathcliff, que vivem ali uma história de amor, mas cheia de ódio, de vingança, com todo aquele ar gótico, vitoriano ali, que é delicioso de se ler, uma história muito cativante, muito envolvente. Esse clássico também eu coloco nessa categoria dos melhores clássicos do mundo, com certeza. E se é para falar das irmãs Brontë, eu tenho que colocar aqui nessa lista Jane Eyre, de Charlotte Brontë, um dos livros mais famosos dessa autora aqui. É um livro maravilhoso, eu considero, até agora, de todos os que eu li das Irmãs Brontë, esse aqui, sem dúvida, é o meu preferido. Conta a história de Jane Eyre, que era uma criança que perdeu os pais, foi criada por uma tia e os primos, e ela não era muito bem tratada ali, até que a tia acaba mandando a Jane Eyre para um orfanato, onde ela cresce, estuda, se torna uma jovem e acaba indo trabalhar como preceptora numa mansão.
e ela vai conhecer o seu patrão, que é o Sr. Eduardo Rochester, e ali ela vai viver toda a história da vida dela, história de vida, história de amor, um romance de formação, de respeito, que vale a pena ser conhecido também, que é sensacional, história linda. Principal obra do naturalismo brasileiro, Aloysio Azevedo traz pra gente, denuncia as mazelas vividas pelas pessoas que moravam num cortiço no Rio de Janeiro no século XIX. Estou falando, obviamente, de O Cortiço. Esse também foi um livro clássico nacional que eu adorei, que eu gosto muito. Tenho vontade de relê-lo um dia, né? Mas conta aí realmente então a história de várias pessoas que moravam num cortiço. Então ele mostra bem a natureza do ser humano, aquela coisa crua que é a vida daquelas pessoas. Então, para a época ali, o naturalismo também veio de uma forma ali que deu uma mudada na literatura nacional. E esse livro aqui é um marco, sem dúvida. É um livro que eu gostei demais também e coloco nessa lista. Clara dos Anjos, de Lima Barreto, tem como pano de fundo a vida do subúrbio carioca. Ali no começo do século XX, ele tem como foco a discriminação das mulheres pobres, negras, que eram seduzidas e abandonadas. Que ele conta muito, ele fala muito sobre preconceito racial, desigualdade social, divisão de classes. Então, ele é um livro também curtinho, porém riquíssimo em falar, em denunciar a realidade que era daquela época para aquela pessoa, as pessoas mais humildes, principalmente a mulher negra. Então eu achei um livro fantástico, um clássico também que precisa ser lido pelas pessoas porque ele é muito atual, infelizmente, mas faz toda a diferença, gente. Leiam, se possível, Clara dos Anjos, de Lima Barreto, que é um clássico daqueles. Quarto de Despejo também, eu considero um clássico inesquecível, um clássico incrível. Vou deixar a imagem aqui, porque esse eu li pelo Kindle. Conta a história da Carolina Maria de Jesus. Ela é a autora e a protagonista dessa história. Ela morava na favela do Canindé, em São Paulo. Ela era uma catadora de lixo, catadora de papel. E ela criou os filhos ali naquela favela, os 3 filhos que ela teve, e mostra todo o seu diário, contando o seu dia a dia, a fome, a desigualdade social, tudo que ela passava, ela conta nesse livro. E ele é um livro também importantíssimo, infelizmente também atual, e também considero aí um dos melhores clássicos que a gente tem aqui na nossa literatura nacional. Falando em clássicos importantes, eu não podia deixar de colocar esse livro aqui, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, a obra-prima dessa autora. E que livro! Eu amei esse livro aqui, conta a história da protagonista Elizabeth Bennet e do seu pretendente aristocrático, o Sr. Darcy. Então é uma história de amor, é uma história que também vai além do seu tempo. Ela é uma personagem além do seu tempo, ela é uma mulher para frente, ela tinha um pensamento diferente do que as mulheres daquela época tinham, e ela realmente mostra ali como era a sociedade daquela época, o contraste entre orgulho e preconceito e entre tantas outras coisas. Então é um romance lindo que também eu gostei demais. Em 1937, Jorge Amado escrevia Capitães da Areia, que é um clássico que causou o maior rebuliço na época. Vários livros foram queimados em praça pública por conta do Estado Novo, e conta a história de meninos, crianças e adolescentes, jovens infratores que viviam em Trapiches, em Salvador. E lá vai contando toda a história daquelas crianças, o Pedro Bala, que era o líder dessas crianças, e vários outros personagens ali que são muito cativantes. É uma história muito bonita, me fez chorar, mas é um livro assim também que é para toda a vida. É uma história que também, como muitos aqui que eu citei, ainda se repete, infelizmente, e é fantástico também. Livro, eu ainda não tive a oportunidade de ler outros livros do Jorge Amado, eu sei que ele tem outros que são maravilhosos e pretendo conhecê-los também, mas essa foi uma das experiências que eu tive com o Jorge Amado e que eu gostei demais. Primeiro livro da autora Raquel de Queiroz, aos 20 anos, O 15. É um livro que conta sobre a grande seca de 1915, que devastou o nosso Nordeste brasileiro.
E eu falo para vocês, eu sou apaixonada por Raquel de Queiroz, eu considero quase todos os livros dela meus favoritos. Mas o 15 é um desses que me marcou demais, é um clássico que precisa ser conhecido também, através de alguns personagens, como a Conceição, entre outros. A gente conhece a vida de como era a vida dessas pessoas naquele momento da seca e como era a vida dos retirantes, o que eles passaram e até passam, né, ainda, mas é contado com uma linguagem muito legal, assim, muito acessível para a gente, e é de se admirar, porque uma mulher naquela época, se eu não me engano, anos 30, ela já expondo toda aquela desigualdade, aquele sofrimento aos 20 anos de idade. Então, você vê que a Raquel de Queiroz já era uma promessa que se cumpriu maravilhosamente. E como falar de Raquel de Queiroz sem falar de Memorial de Maria Moura, o último livro escrito pela autora aos 82 anos, que é considerada a obra-prima dela. É um livro também que marca demais quem o lê. Ele conta a história da Maria Moura, que é uma moça, ela era uma adolescente, uma jovem, uma sinhá, que vivia com a sua mãe e o seu padrasto, até que ela perde a mãe. Acontecem algumas coisas ruins ali com o seu padrasto. Vão acontecendo coisas em que, de repente, ela se vê forçada a assumir as terras de sua mãe, que estavam sendo cobiçadas pelos primos, por alguns parentes, e ela assume com a ajuda de alguns capatazes, pessoas ali que trabalhavam na fazenda, que começaram a ajudá-la, e ela se torna uma mulher forte, uma guerreira, uma chefe de um bando. E você vê todo aquele crescimento da Maria Moura, a força que ela passa, a força que ela tem. É entusiasmante ali no livro. Você quer ler até o final ali para ver o que vai acontecer. E ela passa a ser temida pelas pessoas. Então, ela tem um desenvolvimento ali incrível. Então, foi até televisionado ali. Teve uma minissérie da Memorial de Maria Moura. Então, é livraço também, clássico do coração também. E nesse momento, chegando à 12ª dica de clássicos maravilhosos, chegou o momento de eu dar aquela roubadinha, e eu vou explicar por quê. Em vez de falar de um livro só, eu não tenho como não falar de uma sequência de livros. Eu estou falando do Ciclo de Cana-de-Açúcar, do José Lins do Rego. Eu vou colocar as imagens desses livros que pertencem ao ciclo da cana-de-açúcar. Eu coloquei até a listinha aqui para eu não me perder para falar para vocês. Eu falo de Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Usina e Fogo Morto. Só que aí entre Banguê e Usina eu coloco um outro livro que não faz parte assim do ciclo, mas tem um personagem que faz parte ali da história e que é um livro fantástico, que é o Moleque Ricardo. Então, todos esses livros aí pertencem ao ciclo da cana-de-açúcar. É o retrato ali daquela época de como era a realidade do Brasil, como funcionava o engenho, o senhor de engenho, como surgiram as usinas, através de alguns personagens fictícios, de fazendas fictícias, enfim. A história é linda, vale a pena se ler desde o início, desde o Menino de Engenho até Fogo Morto. Não deixar de colocar o Moleque Ricardo ali no meio dessa história, que é um livro que eu me apaixonei também. Então, vamos dizer aí que a minha 12ª dica de clássico seria essa coletânea aí esse box de livros aí do José Lins do Rego, que vale a pena demais, demais, demais. Eu me apaixonei pela escrita dele, é uma escrita deliciosa de se ler. Pretendo ler os outros livros dele também, mas como eu li esses, recomendo aí e deixo como clássicos da vida também. Não podia faltar terror nessa lista de clássicos. Sim, eu estou falando de Drácula de Bram Stoker. Esse livro também ficou na minha lista dos que eu mais gostei de ler. Ele é uma narrativa epistolar, ou seja, ele é contado através de cartas e diários, e eu acho que isso faz toda a diferença para essa história. A gente fica curioso de ler as próximas cartas, de ler as próximas páginas dos diários, e conta a história do vampiro mais famoso, aquele vampiro que traz para toda a nossa história sobre vampiros, essa lenda, esse formato tradicional que a gente conhece sobre vampiros,
que inspira filmes e outros livros também do gênero. Então conta a história do Conde Drácula, que vivia lá no seu castelo na Transilvânia, até que um jovem, um advogado, ele vai até lá para fazer negócios, mas ele não sabia que ele era um vampiro, obviamente, e ele fica preso lá com o Conde Drácula. E aí a história vai seguindo ali até que o Conde vai para Londres e lá ele tenta fazer novas vítimas, que esse sempre foi o intuito do Conde. E aí surgem outros personagens, como por exemplo Van Helsing, um professor que descobre a trama do Drácula e junto com outras pessoas acabam saindo numa caçada ao vampiro. Livraço, isso que eu falo para vocês. Vale muito a pena. Leitura que foi rápida, porque é muito gostoso de se ler. Penúltimo livro dessa minha lista de clássicos, eu tenho que colocar esse grandão aqui. O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse foi o meu primeiro calhamaço, a gente nunca esquece. Ele é um livro sensacional. Apesar de ser um livro grande, eu pretendo um dia, sim, voltar a ler esse livro, porque eu me lembro, eu tenho ótimas recordações de quando eu li. Eu li no ano passado, inclusive, e eu amei a escrita do Alexandre Dumas. Ele tem aquela capacidade de fazer você querer ler o próximo capítulo para saber o que está acontecendo, e é uma trama muito legal também. Conta a história de um marinheiro chamado Edmond Dantès, que foi preso injustamente, armaram um complô contra ele e ele foi preso no castelo de If e fica lá por 10 anos, onde ele não sabe nem direito por que ele foi preso e acaba fazendo amizade com um senhor que estava ali preso também, e através desse homem ele consegue fugir desse castelo e acaba acontecendo algumas mudanças na vida dele ali que proporcionam com que ele faça a vingança com todas aquelas pessoas que ele descobriu que prejudicaram ele. Então, é um livro cheio de reviravoltas, cheio de situações ali que você fala, nossa, agora sim vai acontecer tal coisa, e acontece. É uma delícia de ler, é um clássico gostosíssimo de ler. Então, quem tiver oportunidade de conhecer o Conde de Monte Cristo, aproveite, leia, porque vocês vão gostar demais. E o último livro dessa minha lista dos melhores clássicos de todos os tempos, e que eu tenho certeza que vai continuar sendo um dos melhores clássicos de todos os tempos, eu sei que você sabe que eu vou falar, Os Miseráveis. Eu não me canso de falar desse grandão aqui, um livro de 1.500 páginas, mas que tem dentro dele é uma coisa assim que só lendo pra gente explicar. É uma história tão linda, é o livro mais lindo que eu já li na minha vida, e ele tem uma profundidade, ele tem a parte de ficção histórica, ele tem os seus personagens que são muito cativantes, você se apega demais aos personagens que estão aqui. Então, aqui Victor Hugo ele conta sobre as misérias da vida, todos os tipos de misérias que existem na vida. Ele faz menção aqui nesse livro, tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards, uma resenha muito especial, vale a pena conhecer. E ele conta basicamente ali sobre a história de um homem, o Jean Valjean, que era uma pessoa muito pobre, ele trabalhava com poda, e aí ele estava morando com a irmã e os sobrinhos, até que eles estavam numa pobreza extrema, não tinham o que comer, e o Jean Valjean se viu obrigado a roubar um pedaço de pão numa padaria. E por conta disso, ele foi preso às galés, ficou preso ali, a sentença dele era de 5 anos, só que por várias tentativas de evasão, ele acaba aumentando, a pena dele acaba sendo aumentada e ele fica 19 anos preso. Então você imagina como ficou a cabeça do Jean Valjean, né? Então ele ficou uma pessoa revoltada ali, mas quando ele finalmente sai da prisão, naquela época, quando as pessoas saíam da prisão, elas saíam com uma, entre aspas, carta de recomendação, que na verdade era como se fosse um documento pessoal da pessoa, mas que ele tinha que carregar aquilo, e por onde ele passasse as pessoas saberiam que ele era um
um ex-detento, né, um ex-presidiário, e aquilo lá fechava todas as portas para ele. Até que um dia ele saiu da prisão, ele estava tentando achar um lugar para dormir, uma hospedaria, algum lugar, e nenhum lugar o aceitava por conta disso. E ele já estava quase sem esperança, até que um bispo, ele abre as portas da sua casa para o Jean Valjean, e o Jean Valjean mal acredita que aquilo está acontecendo com ele. E de toda forma, aliás, esse bispo é um personagem fantástico da história, gente. Até que na noite em que ele vai dormir na casa desse bispo, o Jean Valjean descansa um pouco, mais acorda e, infelizmente, ele acaba roubando o bispo. Ele rouba algumas peças de prata que o bispo tinha e foge na calada da noite. Aí ele é preso, ele é capturado por uns guardas ali da região que levam ele de volta para o bispo para devolver as peças, né? E aí o bispo é confrontado ali pelos policiais, falou: olha, esse homem está falando que você deu essas peças para ele, né? Mas eu tenho certeza que ele roubou tudo. E o bispo confirma, fala: não, eu realmente dei essas peças para ele, inclusive você esqueceu essa outra, toma aqui. E manda embora os guardas. E o Jean Valjean fica meio perdido. Ele falou: mas por que você me ajudou, né? E aí o bispo de Digne, ele fala para ele: olha, eu acredito que as pessoas podem mudar, então imagine que você vai levar essas peças com você e eu estou comprando a sua mudança de vida, para que você seja uma outra pessoa a partir de agora, aos olhos de Deus. E isso faz toda a diferença na vida do Jean Valjean. E aí ele segue todo esse livro, toda essa história, conta a saga da vida do Jean Valjean, com elementos históricos, envolvendo outros personagens como a Cosette, o Marius e tantos outros que pegam no coração, e é maravilhoso, gente. Tem adaptação para o cinema, eu assisti o filme, é tão maravilhoso quanto. E aí eu tenho que deixar por último nessa lista, mas dizendo que é praticamente o meu preferido, sem dúvida, essa história dos Miseráveis, que é sensacional. Esse, com certeza, eu posso falar para vocês que é um dos melhores livros clássicos mundiais, pode ter certeza. E essa foi a minha lista dos melhores clássicos de todos os tempos. Reforçando aí para vocês, eu considero esses os melhores clássicos dos que eu li até o momento. Eu sei que vocês aí têm a sua listinha dos melhores clássicos também. E aproveita, deixa aqui nos comentários aí as suas indicações, que eu sei que tem inúmeros livros aí, clássicos também, que são marcantes e que valem a pena ser conhecidos também. E espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, compartilhe o vídeo com seus amigos, que ajuda bastante no crescimento desse canal aqui. Então, a gente se vê numa próxima. Até mais!